Olá pessoal, eu sou Sérgio Amorim da SA Consultoria Industrial. Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo. O tema de hoje é o transcorrer do tempo vai provocando mudanças. É uma das poucas certezas que temos, né? O tempo vai passando e nossa necessidade de mudar fica cada dia mais evidente, para acompanhar a evolução da tecnologia, dos processos, como também o nosso comportamento. Então, seja em função dessas mudanças que vão acontecendo, a tecnologia vai evoluindo, os processos também vão sendo necessários ser ajustados e o nosso comportamento também deve ir seguindo se ajustando de acordo com esse novo tempo. O tempo como fator de transformação. A mudança é a única constante. A mudança é a única constante. O tempo faz a evolução natural para tecnologias, processos, comportamentos, ciclos de inovação. Cada período traz novas demandas e soluções. O que funcionava antes pode não ser mais eficaz hoje. Quantas coisas já foram eficazes no passado e que hoje não tem o menor sentido? Risco de estagnação. Empresas e profissionais que não se adaptam às mudanças acabam sendo ultrapassados. Então, muitas vezes você está na empresa há muitos anos, fazendo o mesmo trabalho, da mesma forma, há 5, 10, 15, 20 anos. E acha que está tudo normal, a empresa está crescendo, está dando certo. Para que mudar? E de repente ser surpreendido. Revoluções industriais que marcaram sua época na linha do tempo. Temos a mecanização, que ocorreu em 1760, a meados de 1850, foi limitada praticamente à Inglaterra. Depois tivemos a eletrificação e a produção em massa, que ocorreu entre 1850 e os meados de 1945. Foi um período de grandes inovações tecnológicas. Então, ou seja, com o uso da energia elétrica, né, a mecanização evoluiu bastante. Né. Nessa época que entramos com a produção em massa, né, principalmente na parte de automóveis, lá o Henry Ford. Depois viemos com a automação e informática, ocorreu a partir dos meados de 1950, trouxe inovações dos robôs e automatos, trouxe o modo de produção chamado de toitismo, né, que é a produção da manufatura Lean, trouxe a digitalização, a transformação do analógico em digital. E temos agora, no início do século XXI, a indústria 4.0. Caracteriza-se pelo incremento da inteligência no ambiente digital, trouxe tecnologias como a inteligência artificial, armazenamento e processo na nuvem, impressora 3D, a nanotecnologia, né, que propiciou a criação de aparelhos pequenos com uma funcionalidade incrível, os drones, realidade aumentada, etc. Então, isso aqui são revoluções industriais que marcaram a sua época na linha do tempo. A mecanização, a eletrificação, produção em massa, depois tivemos a automação e informática, e a indústria 4.0, que é o que nós estamos vivendo agora. Como diferentes tipos de mudança impactam a linha do tempo de um negócio ou uma carreira profissional? Essa é uma reflexão para cada um fazer, né? Aqui nós temos aqui algumas observações. Mudanças tecnológicas, introdução da robótica e inteligência artificial, digitalização dos processos e automação industrial, substituição de trabalho manuais por sistemas integrados, mudanças culturais, evolução do ambiente de trabalho, né? Tivemos aí o home office, que ficou mais evidente a partir da pandemia, diversidade e inclusão, mudança dos valores dos consumidores, né? Práticas ambientais, sociais e de governança da organização, a sustentabilidade, muito conhecida como ESG. Mudanças econômicas, crises globais que redefinem o mercado. Agora mesmo estamos aí com as mudanças do presidente atual dos Estados Unidos, né, o Trump. Ninguém está vendo várias mudanças em relação à taxação de produtos. Então, de repente, isso aí vai redefinir o mercado. Né?
Estamos no início, não dá ainda para ter uma certeza do que vai acontecer. Novas formas de negócio digitais, né? O e-commerce, as fintechs. O que mudou na tecnologia nos últimos 10 anos? Nos últimos 10 anos mudamos a forma de nos comunicar. Surgiram novas profissões, serviços remotos, né? Home office, entre eles, empresas como a Netflix, Spotify, games como Xbox Live, milhares de aplicativos. Descobrimos outras maneiras de consumir conteúdo, né? A notícia, filmes, séries, jogos, cursos e música, né? Sistema bancário, podemos fazer tudo no aplicativo do celular e etc. Então, aqui são alguns exemplos de mudança nos últimos 10 anos. Então, qual foi o impacto que isso teve no nosso comportamento, nos processos que realizamos, o que é que essas tecnologias impactaram, né? Tanto no nosso negócio, na empresa, no nosso negócio, como também na nossa vida profissional. A mentalidade e a postura das pessoas influenciam as adaptações às mudanças. Como é que isso acontece? Tipo de comportamento frente às mudanças. Eu tenho aquela resistência ativa, reação da mudança, apego ao status quo. Então, ou seja, a pessoa percebe, né, que houve essas mudanças todas nos últimos 10 anos, né, mas ela continua apego aos processos antigos, né. Raríssimas exceções, mas encontramos algumas pessoas que não utilizam o celular, que não gostam de usar o notebook, e por aí vai. Então são pessoas que são reativas, né? Ela tem uma rejeição clara à mudança. E isso tanto prejudica a própria pessoa, como prejudica a empresa no qual ela está trabalhando. E empresas que ignoram a digitalização perdem mercado, né? Então a pessoa acha que não precisa colocar tudo no computador, quer fazer tudo manual, né? Impacto é a falta de inovação, eu vou perdendo competitividade, né? Ou seja, eu tenho uma baixa competitividade. Adaptação passiva, né? Essas pessoas aqui aceitam, reconhecem a mudança, mas não tem engajamento, tá certo? Aqui é um faz de conta que eu vou participar da mudança. Exemplo, empresas que adotam tecnologia, mas sem a mudança cultural. Então, a empresa investe em novos sistemas, novos computadores, mas como ela não faz um trabalho de mudança cultural, essa mudança é superficial, sem ganhos reais. Muitas vezes eu percebo empresas investem em novos equipamentos e não conseguem tirar do equipamento aquilo que estava proposto pelo fornecedor do equipamento. E você vai atrás, é o quê? A gente percebe claramente uma aceitação passiva, né? Onde processos deveriam ser ajustados para que esse equipamento, para que a gente possa tirar o melhor desse equipamento, e não são, né? Adaptação proativa, né? Que essa é a melhor. Abraçar a mudança e liderar as transformações. Exemplo, startups que criam novas soluções, quebram o curso normal de um processo e destrói mercados. Quantos como os aplicativos aí, o que mudou, né? O que foi destruído de mercados, na forma de se lidar com a criação do WhatsApp, as redes sociais, o que mudou no âmbito comercial, né? Será que ainda sabemos lidar com o comércio? Será que a forma antiga de comercializar ainda prevalece? Da mesma forma na área industrial, né? Foram criadas soluções que modificam a nossa forma de trabalhar na indústria, né? O mercado, como o mercado mudou, mercado com poucas referências e com grande volume por modelo, praticamente não existe mais. A tendência de cada dia é desaparecer mais ainda. Ou seja, como é que nós vamos fazer para trabalhar com variação de referências, trocando de modelo 2, 3 vezes no dia, com pequenas quantidades, sem perder a eficiência. Esse é o ponto, que a maioria das pessoas, de cara logo, acham que se trabalhar trocando modelo, vai se perder muito da eficiência. Onde, na verdade, isso não é bem assim, né?
Isso depende da forma como a gente quer pensar, depende da forma que a gente está trabalhando. De repente eu quero trabalhar numa produção com pequenos volumes, com troca de modelos, da mesma forma que eu trabalhava com a produção em massa, e isso evidentemente que não vai dar certo. E o impacto é um crescimento sustentável e inovação contínua. O tempo como fator de transformação. O gráfico compara comportamentos reativos e proativos diante das mudanças com respectiva performance. Então eu tenho aqui as barras vermelhas é o comportamento reativo, as barras verdes é o comportamento proativo. Na coluna vertical aqui eu tenho o percentual de performance, 20, 40, 60, 80%. E aqui embaixo eu tenho a resistência. Então, quando eu tenho uma resistência, a minha performance não passa de 20%, chega em torno aí de 20%. Quando eu tenho um comportamento proativo, a minha resistência é quebrada e eu consigo uma performance maior, em torno aí dos 30%. A adaptação, quando eu sou reativo, vai no máximo 40%. Quando eu sou proativo, eu já chego a 50%. O engajamento é um fator muito importante. Vocês veem aqui a diferença entre a barra verde e a barra vermelha. A barra verde ela chega a 80%, enquanto a vermelha no máximo 50%. E a importância da liderança. A liderança tem um impacto maior aqui. Você veja a diferença das duas barras. A parte de performance no comportamento reativo chega em torno de 50% e a parte proativa chega a 90%. Então, ou seja, a importância da liderança nas mudanças. Então, ou seja, aquela liderança que fica aguardando que alguém prove para ela que é melhor, que ela na verdade ela dá, o discurso é de dar toda a liberdade, tá aí, eu te dou no nosso caso, né, na indústria de confecção, eu dou um grupo de produção para você mostrar que é possível. Então, isso não funciona. Nesse ponto eu não caio mais. Já evoluímos, entendemos que isso é uma forma da gestão ficar em cima do muro. Então, se der certo, ótimo. Se não der, e normalmente não dá certo. Eu já tive essa experiência em várias empresas, hoje eu não pratico mais isso, a gente se nega se não houver um envolvimento da parte da liderança em executar o trabalho. A gente orienta, a gente acompanha, mas quem tem que levar à frente é a liderança da empresa. Caso contrário, o resultado não vai aparecer. Né? Então, ou seja, isso é bem claro. Estratégias práticas para enfrentar mudanças com sucesso. Antecipação. Monitorar tendências e inovações no mercado. O que está acontecendo, o que está para vir. Benchmark com empresas inovadoras, trocar ideias com essas empresas. Capacitação. Isso aqui hoje a captação é de forma contínua. Investir no aprendizado contínuo. Desenvolver habilidades futuras, né, soft skills, né, que é o conjunto de habilidades relacionadas ao comportamento e à interação humana, mais tecnologia. Engajamento. Criar uma cultura de inovação e melhoria contínua, né? A ferramenta do Kaizen ajuda muito isso. Quando você está habituado a sempre estar melhorando, quando vem uma mudança, a empresa não sofre, nem os funcionários, porque já estão acostumados a fazer melhorias. Pelo contrário, elas fazem abraçar, né, se engajar nessa nova tecnologia. Ao contrário que empresas que não têm a cultura do Kaizen, é muito dura a mudança. As pessoas fazem de tudo para não acontecer, elas não têm tempo, elas acham que agora não é o momento é um momento que não vai acontecer, e por aí vai. Envolver times na mudança para aumentar a aceitação, isso é muito importante, né? E isso aqui não depende só da consultoria, depende muito da liderança, da diretoria da empresa, para que isso aconteça. Flexibilidade, ajustar processo rapidamente, conforme a necessidade da demanda. Então, ou seja, algumas empresas que não estão acostumadas com o Kaizen, quando é para haver uma mudança, passam muito tempo analisando, muito tempo estudando e não começam. Né? E isso vai retardando, daqui a pouco já vem uma outra necessidade, que a demanda já mudou e a primeira não foi atendida. Então, fica claro aí a dificuldade que muitas empresas têm de acompanhar essa evolução.
né? Não tem engajamento, consequentemente aumenta a rejeição a qualquer mudança. Todo mundo quer se segurar da forma que está fazendo. Promover experimentação e ciclos de aprendizado ágil. Mudança como oportunidade. Importância de enxergar a mudança como algo positivo. O tempo traz evolução. Isso aí não tem como, não adianta, isso é uma das poucas certezas que temos, né, além da morte. Resistir às mudanças é prejudicial para a empresa e a carreira profissional. Então, eu ficar lutando contra isso é terrível para mim, é terrível para a empresa, para mim como pessoa, como profissional, terrível para a empresa, porque você está proibindo a empresa de evoluir, né? As pessoas não têm muito essa noção, mas o que eu percebo, né, é que como o peso de uma pessoa segura o andamento do progresso de uma empresa, quando ela se nega a aceitar essas mudanças, essas evoluções. Nosso comportamento define se aproveitamos ou sofremos com a mudança. Isso aqui é bem claro, né? Principalmente quando há uma pressão que tem que mudar, né? Essas pessoas sofrem muito, né? Acham que não deve ser assim, né? Que devia ser de forma diferente, criam resistência, né? Adaptação, aprendizado e liderança são fundamentais para o sucesso das mudanças. Então, eu me esforçar para adaptar, eu me esforçar para aprender e eu liderar essa mudança, né? Eu tomar frente, eu como gestor, eu como diretoria, eu como dono da empresa, eu como supervisor, tomar frente, partir na frente, como é que isso é, como é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que aprender, e não ficar esperando que alguém chegue, demonstre, prove que aquilo funciona. Então, pessoal, isso aí retarda muito o progresso da empresa, esse comportamento. Essa é a consultoria, né? É uma consultoria que tem mais de 20 anos de experiência, trabalhamos muito no setor de confecções, especialização nossa em manufatura Lean, compromisso com melhoria contínua e redução de desperdícios. O que é que nós fazemos nesse nosso trabalho? Implementação da filosofia Lean, implementação de ferramentas de gestão para auxiliar no planejamento, programação e controle, diagnóstico de processo e redução de desperdício. Damos treinamento em Company na parte de PPCP, tempos e métodos, controle de qualidade, etc. Esses treinamentos eles são montados conforme a necessidade da empresa. Soluções personalizadas para aumentar a produtividade, né? O nosso modelo de consultoria ele não tem um pacote fechado, é aberto, a gente monta de acordo com a necessidade da empresa e o nível que as pessoas se encontram. Auxiliamos na gestão industrial, na parte técnica e humana, não assumimos a gestão, mas estamos junto ali para orientar no que for necessário. Quais são os benefícios que o nosso trabalho gera para a empresa? Redução de custo e retrabalho, aumento de produtividade, melhor aproveitamento de recursos, prazo de entregas reduzidos e melhora na qualidade. Se você tem necessidade de melhorar os resultados da sua empresa, entre em contato nos telefones abaixo para marcar uma visita sem compromisso, para melhor conhecer nosso trabalho. Aqui tem o telefone do Sérgio Amorim, da Magna Mota. Mais informações sobre o nosso trabalho você pode procurar nas redes sociais, no Instagram, no nosso site e aqui no canal do YouTube, onde esse vídeo vai estar à disposição de vocês, né? Quem gostou desse vídeo, dá um like, divulga esse vídeo com mais pessoas. Tem vários vídeos no nosso canal sobre vários assuntos da área de gestão de empresa, como também a parte industrial. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje e espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.